Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto dessa semana, que é a possível utilização do saldo do FGTS como investimento na privatização da Eletrobras. Aqui nesse canal a gente sempre vai do início, então primeiro vamos entender o que é o fundo, o que é a Eletrobras e depois a gente vai de exemplos práticos, que eu adoro. Então, fundo, esse FGTS é um fundo. Na verdade, o nome é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem como objetivo atender a demanda de urgência ali de um trabalhador com regime CLT. Quando o trabalhador tem uma doença grave, quando ele é demitido, que acho que é o caso que a maioria das pessoas conhecem, né? O saque do FGTS. A empresa, ela recolhe todo mês 8% do salário que é pago e manda para esse fundo, é uma despesa para a empresa. Agora, a Eletrobras é uma empresa que gera, distribui e comercializa energia através das suas controladas. Então, vamos enxergar a Eletrobras como um grupo de empresas, né? Ela tá aqui em cima e ela tem um monte de empresas embaixo que geram, distribuem e comercializam energia. Então, claro que é uma operação rentável, porque quem vive sem energia hoje, né? Vamos parar para pensar no nosso dia a dia, tá? Na importância que tem isso. Então, só aí você já sabe que é uma operação rentável. Ela tem dado lucro também, a Eletrobras. E a Eletrobras tem capital aberto hoje em São Paulo, né, no Brasil, Madrid e Nova York. Então, ela tem um espaço de mercado bem grande. Hoje, o governo, ele também faz parte, ele também é acionista dessa empresa, da Eletrobras. Então, ela tem uma economia mista. O governo hoje tem 72% de participação na empresa e ele quer reduzir isso para 45%. Então, essa redução é o processo de privatização. E é essa parte que vai ser disponibilizada a um fundo de investimento. Sim, você não vai colocar o seu dinheiro lá direto. É um fundo de investimento que vai ser o dono realmente dessas ações da Eletrobras, e as pessoas têm a opção de colocar o valor do FGTS delas neste fundo. E aí este fundo vai pagar dividendos para quem fizer isso. Eu separei aqui algumas informações, eu listei algumas informações importantes, não só para esclarecer dúvida, mas para a gente analisar se compensa ou não, em que caso compensa, porque cada caso é um caso, mas que são realmente relevantes para a gente avaliar essa operação na nossa vida. Então, a primeira aqui, o rendimento do FGTS, ele é menor, realmente, ele é horrível. Então, ele é menor do que o da poupança, ele é menor do que o de um Tesouro Selic. O FGTS, ele rende 3% mais a taxa referencial, é baixíssimo isso. Então, ele não fica nem equiparado à inflação. Então, realmente, dependendo da situação da pessoa, a gente vai avaliar mais pra frente, mas ela pode ter um rendimento maior investindo nessa privatização. A União, que é o governo federal, tá, gente? Ele tem poder de veto. Isso significa que, se a Assembleia é um conjunto de pessoas que tomam decisões dentro de uma empresa, nessas empresas muito grandes, que tem capital aberto, como eu falei. Então, se o governo tendo esse poder de veto, se na Assembleia eles decidirem, por exemplo, trocar a sede da empresa e o governo falar, não, eu não quero, não, eu não quero do governo. Mesmo que a maior parte ali da Assembleia tenha interesse nessa troca de localização da sede, entendeu? Isso significa que o governo, a grosso modo, continuará dando palpite. E a gente está falando do governo do Brasil. É importante também, então quem acompanha as notícias políticas e tudo mais entendeu o que eu quero dizer. O dinheiro do FGTS, ele vai ser destinado para um fundo, né? Esse fundo ele está disponível em bancos e corretoras. E o fundo ele funciona como uma empresa, então ele tem um CNPJ e ele tem alguém que administra ali essas aplicações. Tem fundo para tudo que vocês possam imaginar, diversos assim. Mas nesse caso é o fundo que vai comprar as ações da Eletrobras, lembra que eu mencionei antes? Então, essa taxa de administração é uma coisa importante de vocês saberem, porque quanto menor a taxa, melhor. Vocês não vão ficar nem rico nem mais pobre, não é uma diferença absurda, mas é importante saber que tem essa taxa. Outra questão que eu acho que é uma das mais relevantes é que existe uma carência.
Carência, gente, igual a gente tem, igual existe em plano de saúde, igual a gente tem em algumas aplicações financeiras, é um tempo onde você não pode mexer no dinheiro. E a carência, nesse caso, é de 12 meses. Então, durante um ano, você vai ter que deixar o dinheiro lá. Eu vou falar de um exemplo mais pra frente sobre isso, que a carência poderia atrapalhar. E se você resolver tirar também o valor, depois desse um ano de carência, tem que lembrar que o valor não vai para sua conta corrente ou para a corretora. O valor vai voltar para o seu saldo de FGTS, que é um valor que fica lá parado. E se acontecer uma doença grave, se acontecer uma demissão, existem alguns critérios ali onde você vai ter direito a fazer a retirada daquele valor. E uma informação também muito legal é que alguns anos atrás eles fizeram o mesmo processo de privatização com a Petrobras e com a Vale. Então o pessoal pôde colocar o valor do saldo do FGTS na privatização. E agora eles estão liberando essa migração, eles estão liberando a possibilidade da pessoa tirar os recursos de lá, da Vale da Petrobras, e passar para a Eletrobras. Outra coisa também, pelo qual eu tô relembrando desse fato que aconteceu mais ou menos em 2000, é que a gente precisa considerar que mexer com ação é mexer com renda variável, e renda variável tem risco. Então, lembra da Operação Lava Jato, por exemplo, que envolvia a Petrobras em 2014, mais ou menos. Nessa época, as ações da empresa foram lá embaixo, porque era um esquema de corrupção, desvio de dinheiro. As empresas de auditoria, elas emitiam seus relatórios enfatizando a Operação Lava Jato, então entrava como uma ressalva no relatório da auditoria. E isso significa que o seu dinheiro, ele pode valer mais ou menos, digamos assim, diferente do FGTS, mesmo tendo um rendimento baixíssimo, que eu já falei aqui, é menor do que a poupança. A poupança já não rende nada. Eu nunca coloquei meu dinheiro na poupança, por exemplo, nunca. Consegue ser pior do que a poupança, o FGTS. Então, só que o FGTS, se você tem R$900 ali, talvez no outro ano você tenha 901, sei lá, mas ele não vai diminuir, é isso que eu quero dizer. Então é importante a gente ter ciência desse risco. Mas aí, Mari, compensa colocar ou não? Eu tô gravando esse vídeo porque foi o que me perguntaram, e aí eu separei alguns exemplos aqui pra gente, pra ajudar vocês a chegarem a alguma conclusão. Eu não tô fazendo nenhuma recomendação de investimento e também não tô fazendo nenhuma recomendação de não investimento, falando que é horrível, porque tudo depende. Depende da sua situação e é muito específico, cada caso é um caso. Mas eu separei alguns aqui que eu acho que são bem comuns. O primeiro, para quem tá pensando em sair, por exemplo, da casa dos pais, né, e vai comprar um imóvel, ou consegue esperar, tinha se planejado para fazer isso até o final do ano ou no ano que vem. Para essa pessoa, talvez compense, porque pensa, o dinheiro vai ficar lá parado. É tranquilo morar com os pais ou com a pessoa no lugar que ela mora hoje, né? Se ela for dar entrada, principalmente numa casa, ela pode aumentar, porque a tendência é essa, né? Quando a gente coloca dinheiro em alguma coisa, a gente está colocando porque a gente espera que tenha rendimento. Então, pode ser que o valor aumente consideravelmente, e se aumentar, provavelmente vai ser mais do que os 3% se ele ficasse parado lá. Então, nesse caso, talvez seja vantajoso para a pessoa colocar o valor do FGTS, mesmo que ela espere um ano, que ela postergue aí esse planejamento. Outro exemplo que eu coloquei aqui, para um casal. Eu conheço casais que usam o FGTS para amortizar algum financiamento. Eu já usei também, uma estratégia que eu até recomendo, para você amortizar no ano, não na dívida total. E quando isso acontece, você tem um prazo para não amortizar. Então, você amortiza num ano, no ano seguinte você não pode amortizar. E assim sucessivamente, você precisa ter esse intervalo. Se é um casal, um vai amortizar e o outro talvez esteja nesse prazo de espera. Se for possível, a pessoa pode colocar uma parte do valor para investir na Eletrobras depois de um ano, mesmo que não seja um ano cravado, né? Por exemplo, eles amortizam todo mês de janeiro e a gente está em junho. Então, o valor só vai estar disponível para retirada em junho do ano seguinte, né? Ficaria com esse intervalo aí de janeiro a junho, vamos dizer assim.
sem amortizar, a pessoa pagaria a prestação normalmente. Mas mesmo assim, talvez compense, né? É importante olhar os números da Eletrobras e tudo mais, o que ela tem pago, mas talvez compense, porque provavelmente a pessoa vai tirar um valor maior do que se ela deixasse o valor no FGTS. O terceiro caso aqui que eu peguei é o seguinte: uma pessoa que não tem reserva de emergência, não tem dinheiro guardado, não tem outra fonte de renda e acha que pode ser demitida. Por exemplo, eu trabalhei já em multinacional. Multinacional todo ano praticamente tem demissão. Você não tem a sua reserva de emergência, você não vende nenhum trabalho, você não empreende de nenhuma forma, enfim, tá limitado ali aquele salário da CLT, cara, sinceramente, eu esqueceria isso. Porque, vamos falar português, claro, a reserva de emergência do brasileiro, né, da classe média baixa, é o FGTS. É uma reserva quase que forçada que te mantém ali durante um período. É claro que você vai ter o valor da rescisão também, e dependendo do valor do seu salário, você pode se manter com a rescisão. Mas se você tem uma família, é mais difícil, né? Então, eu não sei se é viável nesse caso, percebe? Eu acho que é importante a gente salientar aqui que esse investimento, assim como outros, é interessante para quem não vai usar o dinheiro a médio prazo. Porque pode ser, como no caso da Petrobras que eu dei o exemplo, que você tem uma queda, mas se você deixar mais tempo, o valor suba, porque a Petrobras ela tem uma operação rentável. Né? Então, a pessoa que perdeu dinheiro ali na Lava Jato, ela perdeu dinheiro se ela tirou. Mas quem manteve o dinheiro, por exemplo, pode ser que já tenha até recuperado o valor, que eu acredito que já tenha até recuperado o valor. Porque a gente ainda precisa muito do petróleo, apesar de ter outras questões. A gente tem hoje carro elétrico, mas não é acessível para todo mundo. Então, a gente precisa avaliar todo o contexto, entendeu? Agora, o que me deixa um pouco preocupado é que as pessoas que eu vi comentando sobre isso não investem. Então pensa, você nunca investiu em ação, você não tem nem conta na corretora, talvez você não tenha nem investido no Selic, e aí você já vai colocar o seu FGTS numa ação. Isso também tem um risco, porque talvez você não saiba o time certo de esperar, ou você retire antes, ou você retire depois, talvez você fique preocupado com algumas ações, porque vão sair diversas notícias. A Eletrobras, ela é uma empresa muito grande de economia mista, ela é noticiada, é normal, né? E talvez você tenha essa dificuldade de lidar com essa quantidade de informações. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Se você não teve nenhum contato com esse tipo de operação antes e agora simplesmente você já quer colocar o seu FGTS lá direto. E aí a sugestão que eu dou para vocês analisarem com tudo, né, toda a situação individual de vocês, que lembrar que a gente não precisa colocar 50% do saldo do FGTS, como é o limite. A gente pode colocar a partir dos R$ 200, então você pode ponderar isso. E lembrar também que você pode abrir conta na corretora e investir na Eletrobras ou em outras empresas, inclusive, da forma tradicional. Não precisa ficar preso, porque a questão que muita gente critica nessa operação é que o dinheiro é seu, né? Porque o FGTS é um dinheiro seu e você vai ter que seguir todas as regras do governo ali. Um investimento com bastante regra, limitado, que você não tem muito para onde ir, sendo que o dinheiro é seu. Mas são escolhas, como eu falei, você tem que lembrar também que o FGTS está rendendo menos que a poupança. Então, galera, eu espero ter deixado claro aqui as coisas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Prazo até dia 8 de junho. Eu vou deixar o link também do FGTS para vocês entenderem direitinho como que é e tudo mais. E se você conhece gente da CLT, que eu sei que você conhece, já compartilha esse vídeo e dá um like. Valeu, gente!